As exportações brasileiras de suco de laranja estão crescendo nessa atual temporada 22-23, que vai de julho deste ano a outubro. Os embarques do Brasil para os Estados Unidos aumentaram 58%, frente ao mesmo período do ano passado, segundo dados da SECEX. Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Ibiapaba, quais são os fatores que contribuíram para esse aumento das exportações brasileiras? E eu posso colocar também o clima aqui como um dos responsáveis, né? Já que o país norte-americano ele passou por 2 furacões mais intensos, mas queria que você explicasse também essa nova acomodação das exportações para a gente. Não, legal, esse era um movimento que já era mais ou menos esperado, né? A gente tem 2 fatores que andam juntos nessa época, né? O primeiro deles, como você bem colocou, a gente tem, claro, uma influência ali do furacão Irma, Ian, né? Irma foi de 2017, o furacão Ian que passou nos Estados Unidos e trouxe aí uma queda muito brusca para a produção da Flórida, então era esperado realmente que os Estados Unidos fosse demandar um pouco mais de suco, e o Brasil se torna aí o principal fornecedor nesse ano, com a ausência do México, que também passou aí por problemas de seca no período, problemas na produção, e também a gente tem uma questão também de movimentação de estoque, né? O setor ele vem aí de um momento bem complicado da safra passada, uma safra muito curta, muito enxuta, em que os estoques ficaram realmente muito baixos. Então é normal nessa época do ano você ter uma movimentação de estoque para fora, até porque primeiro você exporta o suco para o suco ser vendido no país de origem. Então é um movimento natural que une um pouquinho dessas duas coisas. A maior necessidade de suco por parte dos americanos, junto com uma movimentação de estoque natural para essa época deste ano safra. E a gente só vai saber mais para frente, depois que tiver a comercialização também, né? Que você falava para mim anteriormente. Exatamente. O que a gente costuma ver em anos como esse, em que a gente está saindo de estoques muito baixos, é que neste período, até mais ou menos janeiro, fevereiro, só para dar um passo antes, né? O nosso ano safra ele começa em 1º de julho e ele vai até 30 de junho. Então, esses primeiros 6 meses, até 7 meses do nosso ano safra, é natural que você tenha uma movimentação de estoque um pouco maior. E aí, quando você vai chegando mais perto do final da safra, ou seja, lá para março, abril, maio, aí a gente consegue ter uma noção um pouco mais forte do que é demanda e o que é realmente esta movimentação de estoque. E aí, quando a SECEX fechar os dados lá na frente, a gente vai ter certeza realmente se a gente teve um aumento de demanda ou, no caso, se a gente teve uma movimentação de estoque um pouco maior. A gente falou do clima, né, que foi um dos fatores que também contribuiu para essa diminuição, né, do potencial produtivo, né, da safra ali da Flórida, mas a gente não pode esquecer também do greening. Eu queria que você me falasse do greening, qual foi o percentual que ele atingiu, né, a safra americana, o quão danoso foi também para os citros de lá. Bem, esse acho que é o principal problema, né, da citricultura na Flórida hoje, porque quando a gente fala assim em termos de queda de uma questão climática em relação ao furacão, você está falando de uma queda em cima de uma base muito pequena. Então, isso sem sombra de dúvida, um problema. A estimativa na Flórida está em torno de 28 milhões de caixas. A gente lembra que alguns anos atrás ela era 150 milhões de caixas, mas não sei quão maior seria esta safra antes deste problema, né? Seria um pouco maior? Seria, mas talvez não tão maior. Então, o greening, sem sombra de dúvida, é hoje ali o grande problema a ser resolvido, quem sabe, né, pela citricultura dos Estados Unidos. Perfeito. Agora, a receita também teve uma alta expressiva, né, de 91% na mesma comparação. A que você atribui esse aumento, né? Foi justamente devido à escassez do produto. Essa é aquela lei que nem a lei da gravidade, né? A lei da oferta e da demanda, essa é uma lei que ninguém caça. É natural que isso aconteça. A gente tem agora um momento, como eu falei, delicado, de estoques muito baixos, uma oferta apertada de fruta nessa safra.
Então, é natural que o produto ele esteja mais valorizado. Então, esse ano a gente deve ver uma conjuntura que ela é um pouco rara, assim, Priscila. A gente vai ver um ano que a gente deve exportar mais do que o ano passado, porque no ano passado, na safra passada, a gente teve uma restrição de oferta, mas como os estoques continuam baixos e devem continuar baixos aí por um certo período, o produto ele vai estar provavelmente valorizado aí nos próximos meses. Tá certo, Ibiapaba, a lei da oferta e da procura tão forte quanto a lei da gravidade, não é verdade? Muito É isso obrigada. aí. Muito obrigada aqui pela sua atenção, aqui com todos os nossos telespectadores, e uma boa terça-feira para você. Para todos nós, obrigado.